Um paraíso fiscal é o país ou estado onde se consegue acumular patrimônio e renda sem pagar impostos. E acredite você ou não, o Brasil é um paraíso fiscal. Aqui no Brasil, muito se fala sobre a Suíça, sobre as Ilhas Caimã, como paraísos fiscais, pois diversos políticos, diversos empresários tiram dinheiro do Brasil e ocultam nesses países devido à dificuldade de se rastrear o dinheiro. Porém, o Brasil é um dos maiores paraísos fiscais do mundo. E muito se fala da alta carga tributária brasileira, que é verdade, em partes. Porque o Brasil é um país que é um paraíso fiscal para os ricos e os super ricos. Porque no Brasil, a camada mais pobre da população é a que mais paga impostos proporcionalmente. Porque os impostos brasileiros são impostos regressivos. Eles são pautados mais no consumo que na renda e no patrimônio. Os nossos impostos, para se ter ideia, o que mais arrecada é o ICMS, que é o imposto estadual sobre circulação de mercadorias e serviços, enquanto outros países têm um imposto sobre consumo muito pequeno e um imposto sobre patrimônio muito maior. No Brasil, a nossa alíquota máxima do imposto de renda, ela chega a 27,5%, enquanto países como a Alemanha, essa alíquota pode chegar a 70%. Nos Estados Unidos, a alíquota máxima do imposto de renda é 50%. Em 2017, os membros do Oxfam Brasil se reuniram e mais de 42 especialistas traçaram um modelo que seria ideal para a economia brasileira, do imposto de renda. Esse modelo ele previa que as pessoas que recebem até 4 salários mínimos deveriam ser isentas do imposto de renda. E até 15 salários mínimos deveria haver o escalonamento como é feito atualmente, até 27,5%. E as pessoas que ganham de 15 a 30 salário mínimo deveriam pagar 35%. E as pessoas que ganham entre 60 e 100 salários mínimos deveriam pagar acima de 40%. Isso seria necessário para que se tirasse a carga tributária de bens de consumo, de alimentos e dos produtos em geral que são vendidos no Brasil. Quando se fala, mas um carro, um veículo no Brasil é muito caro, você está vendo a tributação sobre o consumo. Porém, a nossa carga tributária final ela não é tão grande, porque quem ganha muito dinheiro no Brasil não paga imposto. Eu já falei sobre o imposto sobre grandes fortunas, assistam nesse card aqui. E faltou dizer o seguinte: a proposta inicial do imposto sobre grandes fortunas no Brasil seria de arrecadar 0,5% do patrimônio das pessoas que têm mais de 30 milhões de reais de patrimônio líquido. Só isso geraria uma receita de 120 bilhões de reais. Pelo simples fato de você cobrar 0,5% de imposto anual, 0,5%, sobre quem tem um patrimônio superior a 30 milhões de reais, os cofres públicos arrecadariam mais do que é gasto com esporte e alguns ministérios no Brasil. E pare para pensar, é muito mais justo que um milionário pague 0,5% sobre a sua renda do que um trabalhador que ganha 5 mil reais pague 27,5% dos seus rendimentos, do seu salário. Ou você discorda? Ou você acha que não? Tem que defender a riqueza do milionário, do super rico e do multimilionário. E acontece que a nossa Constituição ela é clara. O governo federal ele não pode abrir mão de receita tributária, a não ser que ele encontre outra fonte. Se o governo quiser extinguir algum imposto, como por exemplo o IPI, ele só pode fazer isso se a carga tributária final não for reduzida.
E embora vocês possam falar e alegar, e muita gente alegue, que imposto é roubo. Isso não faz o menor sentido. Se não fosse o pagamento de impostos e tributos, a rua da sua casa não seria asfaltada, não existiria saúde pública, não existiria educação pública e não existiria um bem-estar social. A questão do imposto de renda, além da grande distorção, a gente tem que considerar que de 1994 para cá, os donos de empresa não pagam mais imposto de renda sobre lucros e dividendos. A alegação era de que haveria uma bitributação, que é proibida no nosso Código Tributário Nacional. A nossa Constituição ela veta a bitributação. A bitributação é você cobrar o mesmo imposto duas vezes. Por exemplo, se você mora no limite de um município, você pagar dois tipos de impostos sobre o mesmo fato gerador, né? No caso, se você mora no limite de município e paga dois IPTUs, no caso seria um bis in idem, que você paga o mesmo imposto para dois entes diferentes, mas a bitributação não. Você paga o mesmo imposto duas vezes. Mas isso não faz sentido nenhum, porque as próprias normas contábeis brasileiras e internacionais fazem o princípio da não contribuição patrimonial, da não confusão patrimonial. Se você é dono de uma empresa, a empresa ela é uma entidade própria, uma pessoa jurídica, e você uma pessoa física. Não se confunde a pessoa jurídica com a pessoa física. Inclusive, confusão patrimonial é uma falta gravíssima, uma falta contábil gravíssima e chega a ser crime em alguns casos. Então não faz sentido nenhum você alegar que existiria uma bitributação, sendo que a empresa ela já paga imposto sobre a renda. Porém, o dono da empresa é outra pessoa, uma pessoa física. Se fosse por essa lógica, nenhum funcionário deveria também pagar imposto de renda, porque já foi tributado na empresa, não é mesmo? Para a gente ter noção de como o Brasil é um paraíso fiscal, é importante que a gente olhe para a compra de veículos 0 km. Hoje, se você é dono de uma empresa, de um latifúndio ou de uma transportadora, você consegue entrar em uma concessionária e comprar carro sem pagar o IPI e o ICMS. Mas se o peão de obras, se o funcionário da empresa for na mesma concessionária, ele tem que pagar todos os impostos sobre o veículo. Ou seja, a lógica brasileira é, o patrão ele não precisa pagar o imposto, mas o funcionário precisa pagar o imposto. E para a gente ter noção da dimensão desse rombo, é necessário saber o seguinte. Por ano, o Brasil ele arrecada cerca de 2,2 trilhão de reais. Trilhões de reais, né? E a sonegação fiscal no Brasil, ela ultrapassa os 500 bilhões de reais. Enquanto que os incentivos fiscais chegam próximo dos 400 bilhões de reais. Se você pegar só o que é sonegado e o que é dado a título de incentivo fiscal para quem é muito rico e milionário, ou quem é dono de empresa, já seria equivalente a 12,5% do PIB brasileiro, o que equivale a 40% de tudo que é arrecadado. Se fosse combatido a sonegação fiscal e acabassem com os incentivos fiscais no Brasil, seria suficiente para fazer o SUS parecer uma Unimed da vida. Só esse dinheiro arrecadado seria suficiente para que no Brasil tivesse educação de primeiro mundo e saúde de primeiro mundo, excluídos os Estados Unidos, que não tem nem educação pública e nem saúde gratuita, né? Quando falo primeiro mundo, eu estou me referindo à Europa, à Suíça, à Inglaterra, à Alemanha. Ou vocês não querem que o Brasil seja uma Alemanha da vida, né? Então, esse rombo, né, tributário no Brasil, ele, para a gente concluir aqui, ele é visto nos incentivos fiscais que são dados via de regra a pessoas muito ricas ou milionárias no Brasil. Ou você, trabalhador brasileiro, já recebeu alguma vez incentivo fiscal do governo federal ou estadual ou municipal? Eu acredito que não. Eu, pelo menos,
nunca recebi incentivo fiscal. A única vez que eu recebi um incentivo fiscal foi em 2012, quando eu comprei um veículo e o IPI era 0, no governo do PT. Né? Agora, hoje não. Você, trabalhador brasileiro, vai na concessionária, paga todos os impostos. Né? Você paga todos os impostos sobre um veículo, a não ser que você seja dono de uma fazenda, ou empresário, ou frotista. Quando a gente conseguir mudar o panorama tributário e fiscal brasileiro, e poderá ser investido muito mais dinheiro em bem-estar social, em serviços de assistencialismo e serviços que atendam a população de maneira geral. E deve ficar bem claro aqui que a maior causa da pobreza e da miséria no Brasil é a desigualdade. E quando você não cobra impostos dos mais ricos, como o capital é um recurso limitado, a gente tende para um quadro de extrema desigualdade social, como vocês podem ver pelos índices de Gini. Eu vou deixar aqui na tela. O Brasil está empobrecendo dia após dia, porque a concentração de renda ela vem aumentando. Olhe o índice de Gini, entenda o índice de Gini, eu tenho um vídeo aqui no canal também, vocês podem olhar sobre o índice de Gini, e mande para aqueles iludidos que você conhece, né, os dados do índice de Gini, manda esse vídeo para eles, para a gente debater sobre tributação, que é um assunto extremamente importante, e não existe nenhum país no mundo onde não se paga imposto, e não existe nenhum país no mundo onde sonegação não seja crime. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.